A queda no número de internações, mortes e alta por causa da Covid fez o Hospital Carlos Fernando Malzone suspender a emissão dos boletins relativos à doença. A suspensão ocorreu no dia 1º de novembro. Em virtude dos novos casos de internações, a direção do Centro de Controle de Infecção resolveu reemitir os boletins. O infectologista Rafael Bocli explica o ressurgimento dos casos de Covid que requerem internação. A gente já vem vendo num cenário internacional essa volta, né, de uma nova variante aí relacionada à Covid, a Omicron, né, que ela vem com novas subvariantes relacionadas a ela. E a gente já vem monitorizando esses casos de forma internacional e, infelizmente, chegou no nosso país. E já vem chegando na nossa cidade. A gente viu um aumento no número de casos, né, no município em si, e aumentou o número de internações. A gente ficou um período bem importante, até significativo, sem nenhuma internação relacionada à Covid, e agora a gente voltou a ter internação. O que chama a atenção são os casos que a gente tem de internação que não são pacientes que internaram por conta de manifestações de Covid. Eles tinham alguma outra doença ou uma outra comorbidade que acabaram evoluindo no teste que a gente faz por conta de epidemiologia hospitalar mesmo, eles tinham o resultado positivo para a Covid. Doutor, temos a Omicron, né, e tem as subvariantes, né, dessa Omicron. Diríamos que são as parentes, né, dessa Omicron, né? Qual é a preocupação nesse momento com essas subvariantes delas? A gente não viu um aumento de mortalidade relacionada à variante, principalmente naqueles pacientes vacinados, então a vacinação ainda continua sendo um método importante e eficaz na prevenção de doenças e formas graves, né? Então a gente tem visto só que aumentou o número de internação por conta do aumento do número de casos. A gente sabe que é importante a tomada de cuidados relacionados à infecção, porque a gente já vem falando isso de forma significativa, né, e exaustivamente sobre as formas de impedir a infecção. E principalmente, e é mais importante ainda a gente pensar nas formas de evitar a infecção, que continua sendo o uso de máscara, principalmente em locais aglomerados, a higienização das mãos e principalmente a vacinação. Então as pessoas que ainda não se vacinaram, procurem o serviço de saúde, ou aqueles que estão com a vacina atrasada por alguma dose de reforço, procurar o serviço de saúde para realizar essa vacinação. Temos entre os internados aqui no Hospital Carlos Fernando Malzone, inclusive pacientes na UTI, né? Sim, a gente tem paciente na UTI, em ambiente de UTI, mas esses da UTI 2 acabaram que evoluíram por conta de manifestação respiratória mesmo, mas o principal motivo da internação deles não foi a Covid em si, né? E alguns outros, na testagem epidemiológica que a gente faz, igual eu falei agora há pouco, a gente teve o resultado positivo, mas um internou por conta de infarto, o outro foi uma cirurgia, e acabou que no teste que a gente faz para ir para a UTI, eles vieram positivo. Doutor, então, o que as pessoas devem fazer, né? Nesse momento agora, havia arrefecido a pandemia, a gente corre o risco de voltar a ter um número de contágio maior do que estava tendo agora historicamente nesses últimos dias? O número de contágio provavelmente vai ser maior, a gente já tem evidenciado isso, né? Já tem aumentado o número de casos, mas provavelmente os casos mais graves que a gente viu naquela primeira e segunda onda a gente não vai ter por conta da vacinação. A gente tem uma grande parcela da população já vacinada, o que reduz a gravidade relacionada à infecção. Lembrando que a vacinação não impede a infecção, ela diminui o risco de complicações. Mesmo porque a pessoa que foi acometida já por Covid pode contrair Covid novamente, né? Pode contrair Covid novamente. Aqueles pacientes que já tiveram Covid e os vacinados, eles podem ter Covid novamente. O que a gente vê com a vacina é que a chance de desenvolver formas graves ou necessidade de internação é bem menor. Os sintomas são menores, né? São mais brandos, né? Com a vacinação, sim. Agora tem um número preocupante, né? Que no nosso município, 6 mil pessoas não tomaram nem a primeira dose ainda. Se fizesse uma análise desses dados. A gente viu desde o início da pandemia, né, que quando a gente não tinha, a partir do momento que a gente não tinha nenhuma vacina e a partir do que a gente tem hoje, né, que a população, mais de 80% da população já está vacinada, que é um número significativo para o nosso país, a gente vê que a melhor forma de evitar quadros graves de doença é a vacinação ainda, né? Então, a gente não tem uma outra forma de evitar a doença grave. Então a vacinação é o método mais importante, aliado ao uso de máscara, né, que é evitar o contato com o paciente infectado, e a higienização das mãos.
E agora que chegou em Matão também as doses de vacinação para crianças, né? Para crianças até 2 anos, até 3 anos. Isso, estudos já mostram a segurança das vacinas para as crianças nessa faixa etária. Então, levar os filhos para vacinar, a gente sabe que as crianças estão voltando para as escolas agora e a escola é um local de aglomeramento, de aglomeração, que acaba facilitando o contato com pacientes doentes, né? Doutor, que recomendação o senhor passaria para as pessoas agora nesse momento? O uso de máscara, né, o retorno ao uso de máscara, principalmente em locais de aglomeração, evitar aglomerações, nesse momento principalmente, né? Então, se vá ao supermercado, levar a sua máscara, utilizar a sua máscara, açougue, qualquer ambiente que possa ter aglomeração e mais pessoas, ambiente fechado, utilizar a máscara. Lembrar sempre de ter o álcool em gel na bolsa e a principal de todas é a vacinação daqueles que faltam uma dose de reforço ou aqueles que ainda não se vacinaram. Os cuidados deveriam ser tomados, né, em qualquer situação, né? Sim, a gente sabe que a forma de evitar doenças infecto-contagiosas, ela é pela diminuição do contato de risco, né? Então, essas internações no hospital, então, não é para causar nenhum alarme, né? Não, as internações, a gente precisa sempre lembrar que a doença ainda existe, ela não foi erradicada, né? A gente tem a Covid e ela vai vir em ondas, porque a gente sabe que o vírus ele é capaz de sofrer mutações e essas mutações elas acabam facilitando o contágio de outras pessoas. E a nossa vacina, apesar de algumas publicações, né, que a gente chama de fake news, ter falado que a nossa vacina não é eficaz contra essa variante, isso é uma mentira, porque a gente sabe que a nossa vacinação hoje ela é feita com partícula viral do primeiro vírus, daquele encontrado na China. E a gente não tem um novo vírus, a gente tem variantes desse mesmo vírus. Então eles têm uma capacidade, eles têm uma configuração inicial semelhante para todos. Então a nossa vacina é capaz de prevenir essa doença também, de evitar formas graves da doença. Mensagem que o senhor deixa então? Se cuidem, lavem as mãos, usem máscaras e se vacinem.